As provas são chamadas de os olhos do processo e, por meio delas, o juiz forma a sua sentença. Mas e quando não há a comprovação de um fato criminoso? Pode haver condenação por homicídio sem localizar o corpo da vítima? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Leopoldo Mameluch. Ele é da 10ª Vara Criminal de Belo Horizonte e atualmente está na Corregedoria de Justiça de Minas Gerais. É magistrado há 13 anos e já passou por 5 comarcas: Monte Azul, Porteirinha, Grão-Mogol, Ribeirão das Neves e Belo Horizonte. É também autor do livro Manual do Novo Júri, pela editora Revista dos Tribunais. Doutor Leopoldo, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Nós teremos também no nosso programa 2 quadros: o Pensamento Universitário, com a participação de estudantes da Faculdade de Direito, hoje da Dom Helder Câmara, fazendo perguntas para o senhor também sobre o assunto do dia. E o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Muito bem, o nosso tema, então, é a questão das provas. Eu queria iniciar o nosso programa por aí, doutor Leopoldo. Qual que é a importância das provas para um processo e quais são as provas mais importantes, fundamentais para uma boa decisão? As provas, né, são os meios que o juiz terá para esclarecer um determinado fato, problema levado ao seu conhecimento. Logicamente, quanto melhor for o processo de coleta de provas, quanto mais democrático esse processo ocorrer, melhor será a instrução do processo, permitindo que o magistrado, após aquela coleta realizada e tendo confiança no que foi produzido, ele então tome a melhor decisão no sentido de uma condenação ou de uma absolvição do réu. Dificultando um pouco a coisa para o senhor aqui, quando não existem essas provas, quando elas são de difíceis, né, apresentação, no caso da área criminal, por exemplo, né, corpo de delito, corpo da vítima, há confusão nisso aí? É possível uma condenação por homicídio sem localizar o corpo da vítima? O Código de Processo Penal, ele ordena todo o procedimento de coleta de provas. Logicamente que nem todo homicídio imediatamente se apresenta um cadáver, né, que seria o corpo de delito básico do crime de homicídio. A prova do crime. A prova do crime. Essa prova pode ser suprida de outras formas. O próprio Código de Processo Penal, ele determina em um de seus artigos que, não havendo o cadáver, né, a prova material do crime, essa prova pode ser suprida por depoimento testemunhal. Mas o mesmo código também diz que a confissão não serve para suprir essa prova. Confissão do acusado. Do réu ou de um corréu. No campo do direito, nós trabalhamos também, além da legislação, com a doutrina, que são os ensinamentos dos jurisconsultos, e com a jurisprudência, que são as conclusões dos julgamentos nos tribunais. Estabeleceu, pacificou uma situação de conflito. Na doutrina e na jurisprudência, há um entendimento generalizado, podemos dizer pacífico, de que, havendo um conjunto probatório, não só pela prova testemunhal, mas um outro conjunto que dê segurança ao magistrado para afirmar que houve uma morte, então essa prova poderia ser utilizada para uma eventual condenação. A gente volta daqui a pouquinho sobre essas outras provas aí. O senhor falou sobre confissão. Quer dizer, o réu, o acusado assumindo que cometeu um crime, isso não é suficiente para condená-lo? Não, porque às vezes ele está procurando se auto-incriminar ou inocentar alguém que ele tenha interesse. Muito comum nos crimes envolvendo dinheiro, né? Agora, a delação de um dos comparsas, isso fortalece, reforça essa prova de um crime? Todo o conjunto probatório ele tem que ser analisado de uma forma por inteiro. Antigamente, nos primórdios da Inquisição, a prova ficava a critério do julgador. Ele fazia o que ele bem entendia sem dar qualquer tipo de satisfação aos jurisdicionados, ao réu. Com a evolução, pós-Idade Média, Iluminismo, passou-se a estabelecer critérios de valoração da prova. Então, essa prova vale mais, essa vale menos, a confissão vale menos, a testemunha vale mais. Hoje, isso também está superado. O que vale é o princípio da persuasão racional do juiz. Sim. Ele tem que se convencer com aquele conjunto que ele está diante da melhor prova. Então,
não há prova mais importante ou menos importante, o que há é um conjunto todo. Então, às vezes, a confissão de um co-réu, aliada a outras provas, ela pode dar segurança ao juiz. Mas, às vezes, pode se mostrar totalmente... Agora, o senhor falou da prova testemunhal. O que a testemunha precisa revelar? Ela tem que ter testemunhado, visto o crime, porque ela também pode induzir o juiz a um erro, né? Isso é importante, porque vem à tona um conceito importantíssimo do direito penal, ele é muito pouco compreendido. A materialidade não se confunde com prova material. Materialidade, que a lei exige para que haja uma condenação, prova da autoria e prova da materialidade. A autoria é você conseguir chegar a alguém, né? E a materialidade é você conseguir evidenciar que o crime ocorreu. A materialidade do crime de homicídio é a comprovação de que houve uma morte. Essa precisa ser comprovada. Precisa ser comprovado que houve uma morte. E a prova material é um cadáver, é um exame de DNA que demonstra que houve uma morte naquele local. Então, é um conceito um pouco sutil, né? Então, a materialidade se comprova, a materialidade comprova a existência do crime. E as provas materiais são os indícios de que aquela materialidade ocorreu, né? Confunde um pouquinho. Mas quer dizer, a não realização do exame de corpo de delito não pode impedir o prosseguimento de um julgamento. Não. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre isso aí e também sobre corpo de delito indireto no próximo bloco. A gente volta em instantes.